Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos por aqui. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje eu trago para vocês algumas novidades relacionadas ao diabetes tipo 1. Agora, no último dia 21 de setembro, nós tivemos o lançamento global e brasileiro de um índice de diabetes tipo 1. Nele constam informações muito importantes sobre o diabetes, para que a gente realmente tenha resultado no tratamento e cuidado do diabetes tipo 1 aqui no Brasil também. E isso tudo tem aí uma parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes e eu vou compartilhar com vocês, eu vou comentar com vocês hoje esse documento, que é um documento muito importante e traz informações aí sobre o diabetes, que a gente precisa desmistificar muita coisa para que o tratamento seja realmente efetivo aí na sua vida, aí na sua saúde, ok? Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Bom, gente, o que esse documento traz, né? Primeiro que ele é um documento muito importante e a Sociedade Brasileira de Diabetes colocou aqui no portal, né? Disponibilizou para leitura imediata, para quem tiver interesse, algumas informações que são muito importantes referente ao diabetes, né? Principalmente no caso desse lançamento que houve, sobre o diabetes tipo 1. Então, uma primeira coisa que tem nesse documento que está relacionado ao diabetes e que a gente precisa desmistificar para que a gente consiga realmente ter um tratamento adequado com relação ao diabetes é que o diabetes tipo 1, ele não tem relação com o que você come ou deixa de comer, com a atividade física que você pratica ou não. O diabetes tipo 1 pode aparecer na vida de qualquer pessoa, em qualquer idade. Principalmente, ele costuma se manifestar muito cedo, mas ele pode acontecer em idades mais avançadas, tá? E o que é o diabetes tipo 1? Ele é uma doença autoimune, né? Então, o seu organismo, ele recebe células aí de defesas do seu corpo mesmo, que vai destruir as células que produzem insulina. E isso pode acontecer com qualquer indivíduo. Então é muito importante que a gente desmistifique isso, que existe, você tem diabetes porque você comeu muito doce, você tem diabetes porque você é sedentário, você tem... Gente, o diabetes tipo 1 não tem essa relação. Então, falando especificamente sobre o diabetes tipo 1. E esse documento, ele ainda traz que, se na sua família você tem pessoas que têm diabetes tipo 1, os riscos para desenvolver o diabetes são maiores aí na sua vida. Então, você precisa ter uma atenção com relação a isso, tanto dos seus filhos quanto na sua própria vida. É muito importante que seja feito esse cuidado aí na tua vida, tá? E aí coloca aqui que se o diagnóstico não for feito a tempo, as consequências são muito graves na sua vida. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de que prevenir, e se já existem pessoas na minha família que têm o diabetes tipo 1, eu preciso ficar atento, não só com a minha saúde, mas com a saúde dos meus filhos, porque sim, é um risco aí na sua vida, né? E esse índice de diabetes tipo 1, ele também coloca aqui que existe, né, uma fundação de pesquisa em diabetes juvenil e que essa fundação, ela tem muitos parceiros, tem especialistas em todo o mundo e desenvolveu então esse índice para auxiliar, né, as pessoas a terem um autocuidado maior e para que os profissionais de saúde consigam fazer um direcionamento maior e melhor com relação ao tratamento do diabetes tipo 1, né? E aí foi colocado que é uma primeira ferramenta desse tipo a nível mundial e brasileiro, né? Então a gente tem esse índice a nível mundial e brasileiro, né? E é uma ferramenta de simulação de dados, né? Então, ela vai mapear todo esse impacto do diabetes a nível mundial e no Brasil,
para que a gente tenha um direcionamento maior do tratamento do diabetes e para que a gente consiga prevenir complicações e que a educação em diabetes seja algo realmente efetivo aí para todo mundo. Então ele já traz algumas informações muito importantes, por exemplo, que os novos dados obtidos com relação ao diabetes tipo 1 nos traz que agora, em 2022, existem no mundo, né, em torno de 8,1 milhões de pessoas com diabetes tipo 1. É um número realmente muito expressivo, gente. 8,1 milhões de pessoas que têm o diabetes tipo 1 no mundo, né? E esse índice ele destaca que o impacto individual com perdas de pessoas, quer dizer, pessoas que acabam morrendo por conta do diabetes, em anos de vida saudáveis perdidos decorrentes do diabetes tipo 1, são muito expressivos, né? Perdas de pessoas, que refere-se ao número aí de pessoas que ainda estariam vivas hoje se não tivesse morrido precocemente devido a complicações do diabetes tipo 1, coloca aqui que isso seria em torno de 3,86 milhões de pessoas. Então, gente, é um número realmente muito expressivo, né? Então, o que significa isso? Que 3,86 milhões de pessoas poderiam estar vivas agora em 2022 se o diabetes tipo 1 tivesse sido tratado da forma correta, tivesse sido realmente recebido o tratamento adequado e esse autocuidado fosse algo realmente introduzido aí na vida de todo mundo. Então são informações realmente muito importantes. Eu vou deixar o link do documento aqui para vocês também, para vocês terem acesso aí de uma forma como um todo, né? Mas aí ele coloca aqui que segundo, né, esse índice, globalmente a perca média de anos de vida saudáveis por pessoa por conta do diabetes tipo 1 é de 32 anos. O que significa isso, gente? Que uma pessoa poderia ter vivido mais 32 anos de vida saudável, mesmo com diabetes, e ela acabou perdendo a vida, né, com o diagnóstico do diabetes. E isso ele colocou aqui como uma base, por exemplo, se você foi diagnosticado com a idade de 10 anos, né? Então, tem essas estimativas relacionadas a esse índice. É um documento realmente muito importante que nos coloca numa reflexão muito grande, que é isso que eu sempre estou propondo aqui para vocês. A gente precisa fazer uma educação em diabetes que realmente seja eficiente aí na vida das pessoas. Perder a vida precocemente por conta de algo que eu não digo que é fácil de ser resolvido, mas de algo que é passível de uma solução. É possível cuidar do seu diabetes sem que traga complicações. Basta que você aprenda, basta que você saiba como esse processo deve ser realizado, como esse processo deve ser feito, né? E isso tem sim uma forma correta e que não pode estar relacionado ao uso de um chá, a parar de usar a insulina ou a esse mito danado que acontece muito, gente, muito mais do que eu imaginava, né? Quando a gente começa a fazer atendimento, quando a gente começa a entrar em contato com vocês, a gente vê que tem muita gente que deixa de aplicar a insulina no diabetes tipo 1 porque acordou com uma glicemia boa, né? Que deixa de aplicar a insulina bolos antes das refeições porque aferiu a glicemia e estava boa. E mediu essa glicemia, ela estava boa, ok, mas você vai comer, então você precisa de insulina. E muita gente deixa de usar, né? Minha glicemia tá boa, então eu não preciso. E isso é uma confusão no diabetes tipo 1 que pode comprometer muito a tua vida e pode fazer com que você tenha aí anos de vida reduzido. Gente, pensem,
32 anos de vida saudável, em média, são perdidos por conta de um tratamento que não é eficiente, né? Esses são dados recentes que a gente recebeu nesse índice que eu estou compartilhando aqui com vocês hoje, tá? Então vejam que é um número muito expressivo. E 3,86 milhões de pessoas perderam a vida por conta do diabetes tipo 1, e que seriam perdas aí que não precisariam ter acontecido, né? Então a gente precisa ter realmente muita consciência com relação a isso. E esse índice, ele apresenta também, gente, cenários que prevêem aí um impacto do diabetes tipo 1 ao longo da vida, né? E que pode ser utilizado para reduzir essas perdas, né? Então, esse impacto, ele é algo importante para a gente refletir, para a gente organizar. E se existe alguém aí na tua família com o diagnóstico de diabetes tipo 1, ou se é você, seu filho, que tem esse diagnóstico, saiba que o tratamento é possível e que se consegue viver muito bem com o diabetes, né? Mas é importante que a gente saiba que se não cuidar, se não colocar isso como sendo um controle, um cuidado na tua vida, isso pode complicar muito, né? Então a gente tem aqui, ó, informações, né? Ele simula diversos riscos de complicações, de mortalidade, né? Padrões aí de assistência médica que precisam ser revistos e que precisam ter uma atenção significativa diante desse tratamento por conta da individualidade do diabetes na vida das pessoas, né? Cada um tem uma sensibilidade diferente, cada um tem uma passividade de correção desse diabetes de uma forma muito significativa. Então a gente precisa realmente considerar, né? Deixa eu puxar aqui uma informação que eu achei importante. Ó, por que esse índice é necessário, né? Essa pesquisa, essa avaliação que eles estão fazendo. Coloca assim, que o DM1 tem nas pessoas um profundo impacto humano, emocional e financeiro, e sua prevalência vem aumentando rapidamente. Então, gente, assim, o que ele coloca aqui? Que o número projetado de pessoas com DM1 ao ano até 2040 será de 17,43 milhões de pessoas. E que desde 2000 a prevalência do diabetes tipo 1 tem aumentado 4 vezes mais que a taxa de crescimento populacional global. O que quer dizer isso, gente? Que o número de indivíduos que têm o diabetes tipo 1 tende a aumentar muito na população até 2040. E que sim, toda vez que se tem um diagnóstico de diabetes, acontece um impacto humano, emocional e financeiro muito significativo aí na sua vida. Porque sim, existe todo um cuidado, todo um controle que precisa ser feito com relação ao diabetes, né? A gente sabe que se você tem o diagnóstico na tua vida, você vai precisar de um tratamento. E até então, até esse momento, não existe cura para o diabetes. Então a gente precisa trabalhar essa questão de que é um cuidado necessário e é até o final da tua vida, né? É um cuidado que precisa de atenção, que precisa de controle, é contínuo e até o final da tua vida. Então esse impacto emocional, esse impacto humano é algo muito significativo. A gente tem essa noção e a gente tem conversado muito com vocês aqui sobre isso, porque é de fato algo muito importante. A gente precisa ter a educação em diabetes muito ativa, muito efetiva nas nossas vidas, para que a gente consiga conduzir aí anos de vida saudável, anos de qualidade de vida aí na tua rotina, aí na tua vida, né? Perder uma vida precocemente por conta de algo que pode se ter o controle é algo que a gente precisa refletir muito, né? Comprometer a saúde aí dos membros da tua família, seja o teu filho, seja a tua mãe, seja você que está com esse diagnóstico, seja os seus pais, os seus avós, enfim, esse
impacto de comprometer a saúde por não se aprofundar nesse autocuidado é algo muito significativo. A gente precisa ter o conhecimento sobre isso, e quando a gente fala de diabetes tipo 1, é algo que precisa sim de um controle de fora, né? É algo que o corpo não está mais conseguindo fazer sozinho, por ser uma doença autoimune e por ser algo ainda irreversível até esse momento. Então, fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho é algo necessário no diabetes tipo 1, né? E é nesse sentido que a gente precisa conversar e organizar. E aqui o documento traz mais informações, ó. Quer ver? Ó, como pode mudar vidas, né? A gente precisa trabalhar isso, né? Ele fala de um diagnóstico oportuno. O que é um diagnóstico oportuno? Ele coloca aqui que permite melhor educação e treinamento para diagnosticar com maior precisão o diabetes tipo 1, que é quando começam os sintomas, né? Eu sei que aí na sua casa, talvez o diagnóstico do diabetes tenha sido de uma forma muito traumática, né? Por quê? Normalmente se tem aí o internamento com uma gravidade muito significativa. E nesse internamento que se descobre o diabetes, e muitas vezes na criança, a criança tá na UTI, né? Muitas vezes acontece o coma por conta de uma cetoacidose. Então sim, é um diagnóstico muito traumático. Por quê? Porque não se identificou precocemente os sinais, né? Não se sabe, até o momento não se falava sobre esses sinais que o corpo pode dar, né? Esse cansaço, essa queixa da criança depois das refeições, né? Sonolência, até a presença de formiguinhas, né, no vaso sanitário, que é um indicativo de que se está perdendo glicose pela urina. Então, todos esses detalhes perceptíveis anteriores a um agravo, né, anterior a uma complicação muito grande para o diagnóstico, isso vai ser mais discutido, né? Tanto quanto dentro do meio médico, dentro do meio dos profissionais de saúde, mas também nas famílias. Quando existe o diagnóstico, quando existe um indivíduo que tem o diabetes tipo 1, todos os outros membros das famílias que estão envolvidas com aquele indivíduo precisam ficar atentas. Sim, porque pode ser um risco aumentado ter um membro da família com diabetes tipo 1. Então a gente precisa ter atenção a isso e essa consciência, esse olhar diferente para que se consiga fazer esse diagnóstico no momento oportuno sem que se prejudique a saúde, né? Se a população global tiver acesso ao diagnóstico oportuno a partir de 2023, mais de 668 mil pessoas podem estar vivas em 2040. Quer dizer, se esse diagnóstico for um diagnóstico no momento adequado e esse indivíduo receber o tratamento da forma adequada, nós estamos prevenindo que 668 mil pessoas morram até 2040. Gente, é um número muito expressivo. Nós estamos falando de números extremamente elevados aqui, né? Outra informação que ele traz aqui como sendo importante, como mudar vidas, né? É com relação à insulina e as tiras de monitoramento da glicemia capilar, né? Então, essa glicemia do dedinho aí que você faz, ele coloca assim: criando facilidades de acesso às insulinas e às tiras para testes de glicemia capilar. Se a população global tiver acesso à insulina e a essas tiras de testes a partir de 2023,
e orientação para o autocontrole, mais de 1,98 milhões de pessoas estarão vivas em 2040. Então vejam, gente, que todo esse cuidado, toda essa conversa que a gente tem, não é bobagem, não é à toa. A gente precisa aprender a fazer o monitoramento, a gente precisa aprender a fazer o uso correto da insulina, porque a gente está falando de salvar vidas, né? Se não houver o acesso, se não houver o acesso a esse monitoramento, se não houver o uso adequado da insulina, o acesso e o uso adequado da insulina, nós podemos perder 1,9 milhões de pessoas até 2040. É um número muito significativo, é muito expressivo. Então, eu estava lendo esse documento aqui, eu falei, não, eu tenho que compartilhar aqui com os meus seguidores, porque são informações muito importantes e que acabam envolvendo, né, toda essa questão de reflexão sobre esse assunto que eu venho conversando com vocês, que é essa responsabilidade para o autocuidado. A gente precisa conhecer o que está acontecendo conosco, no onde a gente está, né? Em que chão a gente está pisando, para que a gente consiga ter essa consciência de cuidar e melhorar dos nossos resultados, né? Ó, aí ele vai além, o documento fala também das bombas de insulina e a monitorização contínua, né? Que é o CGM. Então, a gente sabe que hoje essa é uma realidade que não está presente para a grande maioria dos indivíduos que têm o diabetes tipo 1, né? E que é algo que a gente coloca como sendo o ideal do tratamento do diabetes tipo 1, que é utilizar a bomba de insulina e conseguir fazer um monitoramento contínuo com o sensor de monitoramento contínuo, né? Então, esse índice ele coloca aqui pra gente, ó, assegurando a cada pessoa com DM1 a possibilidade de acesso a essas tecnologias de monitorização, tanto a bomba de infusão como a monitorização contínua, 673 mil pessoas a mais estarão vivas em 2040. Porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer o monitoramento da glicemia capilar e a continha para introduzir a dose correta de insulina no seu corpo. Não são poucas as pessoas que têm essa dificuldade, né? Mesmo recebendo uma educação em diabetes, mesmo tendo excelentes profissionais para fazer esse cálculo, para auxiliar, para te ensinar, para te empoderar nesse sentido, são muitas pessoas que têm dificuldade de acesso com relação a isso, né? E essas tecnologias, elas chegam para facilitar a vida dessas pessoas que têm dificuldade. Então, a bomba de insulina e o monitoramento contínuo da glicemia são tecnologias importantíssimas, né? Que deveriam aí fazer parte da realidade de um número cada vez maior de pessoas que têm o diabetes tipo 1. É muito importante, porque faz diferença. Auxilia de uma forma muito significativa o controle, né? E a gente acaba tendo realmente uma visualização geral muito diferente de tudo isso, né? Você consegue entender o processo de uma forma diferente e é como se fosse algo automático, né? Esse autocuidado com o uso da bomba e com o monitoramento contínuo, né? Auxilia muito aí na rotina do indivíduo com diabetes. Bom, e aí esse index coloca também que quando a gente fala de diabetes, a gente precisa falar de prevenção, né? A gente sabe que prevenir um diagnóstico precoce, né? A gente sabe que é quase que inevitável desenvolver se isso já for algo que teu sistema imune esteja atacando.
né? Mas existe sim um norte, uma luz para a cura do diabetes, né? Para que ele possa ser prevenido. E esse index coloca que se houverem mais investimentos em pesquisas de prevenção e tratamento e cura do diabetes, né? Se essa cura fosse encontrada, nós iríamos prevenir que 890 mil pessoas morressem até 2040. Então vejam, gente, que é algo que realmente, quando a gente soma todos esses valores, todos esses números de pessoas, que nós estamos falando de pessoas, é um número realmente muito expressivo, né? É um número muito significativo. Nós estamos falando de milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas que poderiam ser salvas aí por conta de pesquisas, por conta de orientações adequadas, de equilíbrio de vida, de monitoramento adequado do diabetes. Nós estamos falando de milhões de pessoas que poderiam ser salvas e que poderiam ter aí qualidade de vida, né? Mais ali acima nós falamos de 32 anos de vida saudável que podem ser acrescidos na vida de um diabético tipo 1, né? Então é algo muito significativo. É algo que a gente precisa realmente trabalhar. E eu, como nutricionista, tenho que colocar a importância da minha profissão aí na tua vida, né? Controlar a dose da insulina com o equilíbrio da tua alimentação, sem fazer terrorismo nutricional, né? Sem falar para você que é proibido isso ou aquilo outro, mas sim colocar isso de uma forma possível de ser organizada na tua vida, com uma distribuição de alimentos de forma equilibrada, é algo fundamental. A gente sabe que vai fazer toda a diferença aí na tua vida. Bom, então, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o link, né, como eu prometi, para vocês terem acesso a essas informações, para que vocês compartilhem essas informações. Quanto mais pessoas puderem auxiliar, quanto mais pessoas se conscientizarem da importância do cuidado adequado no diabetes tipo 1, da importância de um direcionamento de tratamento eficiente para prevenir as complicações, para que realmente seja um tratamento efetivo, melhor, né? Muitas pessoas, diversas famílias, todo mundo precisa compreender como é a ação do diabetes para que se tenha qualidade de vida, para que se previna aí uma perda precoce, né? Para que realmente a gente tenha uma inclusão social do diabetes tipo 1 de uma forma consciente, sem que se coloque como sendo proibido determinados tipos de alimentos ou conduções realmente incoerentes, né? A gente vê muito isso. A gente vê as pessoas conduzindo um tratamento de uma forma errada, com o uso inadequado de insulina, com às vezes deixando de utilizar um medicamento para fazer um uso de um chá milagroso, às vezes, muitas vezes, fazendo uso de remédios via oral ao invés, né, de comprimidos, né, ao invés de fazer o uso da insulina. E a gente sabe que ainda não tem nenhum substituto da insulina aí para um tratamento eficiente do diabetes tipo 1, porque é o que está faltando no organismo do diabético, é a insulina, né? Então precisa sim, diabetes tipo 1, diabetes que a gente chama de insulino dependente. Não tem discussão para o tratamento, ele precisa do uso da insulina, né? E às vezes a gente vê tratamento com doses aí erradas, né? Porque nós temos 2 tipos de insulina que precisam ser administrados no decorrer do dia de um diabético tipo 1, para imitar o tipo de insulina que é produzido no corpo de todo ser humano. E muitas vezes a gente vê uma dose muito elevada
de uma insulina basal e uma quase que nula utilização de uma insulina regular, de uma insulina bolus, né? E isso acaba com certeza comprometendo o tratamento do indivíduo, porque ele vai ter oscilações muito intensas durante o dia. Se o uso, se o volume estiver errado, se a dose estiver errada, vai ter hipoglicemia na madrugada e glicemias extremamente elevadas durante o dia quando acontece uma refeição. Por quê? Porque não se está utilizando da forma correta as insulinas. Então é muito importante isso, gente. Educação em diabetes para todo mundo, para você família, para você que tem um diagnóstico de diabetes, para você que tem um filho com diabetes tipo 1 e para você se tem algum profissional da saúde aqui me ouvindo, para você que é profissional da saúde, para você que cuida de pacientes com diabetes tipo 1, é muito importante a educação em diabetes para que se tenha realmente uma condução adequada do tratamento, para que não se fique aí fazendo direcionamentos inconsistentes ou direcionamentos que a gente chama de ficar dando murro em ponta de faca, que não são resolutivos, que só machucam e trazem consequências, né? Não é uma restrição de alimentos que vai resolver o diabetes tipo 1. Então não adianta deixar de comer alimentos. A gente já aprendeu aqui várias vezes que são muitos os nutrientes que têm efeito sobre a tua glicemia, não é um alimento específico ou outro, né? Então não é a forma adequada para tratar o teu diabetes. Então a nível mundial está sendo feito esse índice de diabetes tipo 1 para nos auxiliar a conscientizar sobre esse autocuidado que é importantíssimo. Então eu trago aqui para vocês de primeira mão esse documento, vou colocar o link aqui para vocês. Espero que eu tenha ajudado nessa reflexão cada vez maior, que é o meu objetivo aqui. Aqui, eu como nutricionista, desenvolvo junto de você essa consciência para o autocuidado, que é muito importante aí para o seu tratamento. Então fiquem com Deus e até a próxima!